O despertador tocou às 6 horas. Natalie esticou a mão para desligá-lo, mas a chuva forte batendo contra a janela parecia convidá-la a permanecer debaixo das cobertas. O frio da manhã paulistana fazia qualquer movimento parecer um sacrifício, mas ela não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho. No pequeno apartamento que dividia com Elisa, sua melhor amiga, a rotina era simples, mas aconchegante. As duas haviam se conhecido durante a faculdade, em um curso que nenhuma das duas terminou por falta de recursos. Agora, Natalie trabalhava como caixa em um restaurante sofisticado na Avenida Paulista, e Elisa, atendente em uma loja de cosméticos, sonhava com a vida perfeita ao lado de Felipe, o namorado que parecia mais interessado em si mesmo do que nela. Natalie se levantou, enfiando os pés no chinelo enquanto o aroma de café recém-passado preenchia o ar. Acordou, bela adormecida? Elisa brincou, já arrumada para o trabalho, com uma maquiagem impecável e um vestido que destacava sua silhueta. Acordei, mas minha vontade era ficar na cama o dia inteiro. Você viu o temporal? Ah, Natalie, chuva é charme. O problema é só o cabelo, mas Felipe vai me buscar de carro, então não tô nem aí, Elisa respondeu, rindo. Natalie sentou-se à mesa, observando Elisa enquanto ela mexia no celular, provavelmente trocando mensagens com o namorado. Apesar da amizade, Natalie sentia que Elisa vivia em um mundo de ilusão quando se tratava de Felipe. Ele tinha um charme inegável, mas Natalie nunca confiara nele completamente. Sabe, eu fico pensando, Natalie começou, segurando a xícara de café quente. E se ele não for tudo isso que você pensa? Ah, lá vem você com essa implicância. Elisa rebateu, revirando os olhos. Felipe é incrível. Ele é o tipo de cara que todo mundo quer. Mas ele escolheu a mim. Não é fácil lidar com um homem como ele, sabe? Claro. Porque lidar com ego inflado é um privilégio, né? Natalie ironizou, mas com um sorriso leve. Ai, Natalie. Um dia você vai encontrar alguém que mexa com você assim. Vai ver. Aí vai parar de ser tão rabugenta. Elisa terminou de se arrumar e saiu apressada, deixando Natalie sozinha com seus pensamentos. Terminar o café parecia mais um ritual do que uma necessidade, mas ela sabia que precisava encarar o dia. O restaurante onde Natalie trabalhava era um dos mais requintados da região, com janelas enormes que davam vista para o movimento constante da Paulista. O ambiente era elegante, mas sempre lotado. Entre pedidos apressados e clientes exigentes, Natalie mantinha a postura calma que conquistava a simpatia de muitos. Por volta das 14 horas, enquanto organizava algumas notas no caixa, um homem entrou no restaurante. Ele não parecia o tipo que passava despercebido. Alto, com ombros largos e uma confiança que fazia todos os olhares se voltarem para ele. Rodrigo Montenegro era o tipo de homem que parecia pertencer a um universo diferente, com seu terno perfeitamente ajustado e um olhar que misturava frieza e curiosidade. Ele caminhou em direção ao caixa, onde Natalie estava. Por um momento, ela sentiu que o ar ao seu redor havia mudado. Boa tarde. Você pode me ajudar? A voz dele era grave, firme, mas educada. Claro, senhor. Em que posso ajudar? Natalie respondeu, tentando manter a compostura. Preciso de uma recomendação. É a minha primeira vez aqui. Algo especial no menu? Natalie estranhou. Um homem como ele parecia mais o tipo que tinha secretários e assistentes para resolver essas questões. Bem, nossa especialidade é o salmão grelhado com risoto de limão siciliano. É um dos pratos mais pedidos. Ele sorriu, algo discreto, mas genuíno. Parece perfeito. Obrigado. E o seu nome? Ela hesitou por um instante. Não era comum clientes perguntarem o nome da atendente do caixa. Natalie. Natalie. Um belo nome para alguém tão atenciosa. Antes que ela pudesse responder, Rodrigo entregou a ela um cartão de visita. Eu sou Rodrigo Montenegro. Talvez eu precise de sua atenção novamente. Não hesite em me ligar, caso queira conversar sobre oportunidades. Natalie segurou o cartão, confusa e intrigada. Por que ele havia dado um cartão para ela? O que ele queria dizer com oportunidades? De volta ao apartamento, Natalie encontrou Elisa deitada no sofá, revirando os olhos enquanto falava no celular. Eu já disse, Felipe.
Eu confio em você, mas você precisa ser mais transparente comigo. Onde você estava ontem? Natalie fingiu que não estava ouvindo, mas ficou claro que Elisa e Felipe haviam brigado. Quando a conversa terminou, Elisa bufou, jogando o celular ao lado. Homens! Natalie! Todos eles têm um quê de mistério que a gente nunca vai entender. Ou talvez você só tenha que aceitar que o Felipe não é o príncipe que você imagina. Natalie respondeu, sentando ao lado dela. E você? Como foi o trabalho? Algum milionário misterioso apareceu por lá hoje? Elisa perguntou, rindo. Natalie hesitou antes de responder. Na verdade, apareceu. O quê? Como assim? Conta tudo. Natalie explicou o encontro com Rodrigo, omitindo o detalhe do cartão de visita. Enquanto falava, o rosto de Elisa se iluminava. Amiga, você está sendo cortejada e nem percebeu. O homem deve ter ficado encantado com você. Elisa, ele só perguntou sobre o menu. Não começa. Elisa riu, mas Natalie sabia que havia algo a mais naquele encontro. O cartão de Rodrigo ainda estava em sua bolsa, como um lembrete de que aquele dia chuvoso tinha sido tudo, menos comum. Ele parecia exatamente como antes. Alto, charmoso, mas com aquele olhar que sempre a fazia sentir-se pequena, controlada. Quando seus olhos se encontraram, Natalie sentiu o sangue gelar. Ele sorriu, um sorriso calculado, como se estivesse aguardando esse momento. Natalie não sabia o que fazer. Seu coração disparou, e ela recuou instintivamente. A última coisa que queria era uma conversa com ele, mas ele parecia prestes a atravessar a rua. Foi então que, em um ato de puro instinto, seus olhos avistaram a fachada do prédio da Montenegro Enterprises. E, como se guiada por uma força invisível, Natalie se dirigiu à entrada, onde avistou Rodrigo saindo de um carro preto, cercado por seguranças. Rodrigo! Chamou, a voz carregada de urgência. Ele virou-se para ela, surpreso. Antes que pudesse responder, Natalie se aproximou rapidamente, segurando-o pelo braço. Me beija. Rodrigo franziu o senho, confuso. O quê? Apenas faça isso. Insistiu ela, olhando para trás e vendo Gabriel agora parado, observando-a com uma expressão de confusão. Sem entender completamente a situação, Rodrigo segurou seu rosto com firmeza, inclinando-se para beijá-la. Natalie sentiu o toque de seus lábios, quente e inesperadamente suave, mas carregado de algo que parecia mais do que apenas um gesto de cortesia. Quando se afastaram, Rodrigo olhou para ela com uma mistura de curiosidade e diversão. Agora você realmente me surpreendeu, Natalie. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Desculpe, eu precisava de ajuda. Ele seguiu o olhar dela, percebendo Gabriel parado do outro lado da rua. A expressão de Rodrigo endureceu por um momento antes de voltar a encará-la. Quem é ele? Ninguém. Um fantasma do passado. Rodrigo cruzou os braços, ainda intrigado. Bem, você me deve uma explicação. E acho que é justo dizer que agora está em dívida comigo. Natalie sentiu o rosto corar. Eu só queria evitar um problema. Foi um impulso. Ele interrompeu, levantando a mão. Tudo bem, Natalie. Mas saiba que estou começando a achar que você é muito mais interessante do que pensei inicialmente. Ela tentou disfarçar o desconforto com um sorriso. Obrigada pelo favor. Não vou tomar mais seu tempo. Quando tentou se afastar, Rodrigo segurou seu braço suavemente. Espere. Natalie olhou para ele, confusa. Aproveitando que está aqui, podemos discutir sua decisão sobre a proposta. Afinal, um beijo desses pode ser considerado um sinal de aceitação, não acha? Eu não pensei nisso ainda. Rodrigo deu um passo mais próximo, a expressão intensa. Bom, acho que agora você tem motivos para pensar. E, talvez, mais cedo do que imagina, precise de algo que só eu posso oferecer. Ela engoliu em seco, percebendo que ele estava falando sério. Rodrigo, isso não tem nada a ver com... Relaxe. Eu gosto de desafios. Natalie. E algo me diz que você será o maior deles. Sem esperar resposta, ele acenou para o segurança e entrou no prédio, deixando Natalie sozinha, confusa e com o coração batendo acelerado. Enquanto se afastava, ainda sentindo o olhar de Gabriel ao longe, Natalie não sabia o que era mais assustador.
O reencontro com o ex ou o caminho inesperado que estava se abrindo com Rodrigo Montenegro. Natalie entrou em seu apartamento com passos rápidos, fechando a porta com um pequeno estrondo. Ela estava ofegante, seu coração ainda batendo forte, como se o beijo de Rodrigo tivesse sido uma tempestade dentro de si. O gosto dos lábios dele ainda estava na sua boca, e a sensação de ser tocada por ele ainda queimava na sua pele. Mas o que mais a deixava agitada era o que aquele beijo significava, o que ele poderia estar pensando. Ela ainda não conseguia entender o que a levou a agir daquela maneira, beijando Rodrigo de forma tão impulsiva. Elisa estava na cozinha, preparando algo simples para o jantar, quando ouviu o barulho da porta. Levantou o olhar e logo percebeu que a amiga não estava bem. Natalie não parecia ser a mesma, estava em um turbilhão emocional, e Elisa sabia que algo grande tinha acontecido. Nath, o que aconteceu? Elisa perguntou, interrompendo o que estava fazendo e se aproximando da amiga com a expressão preocupada. Natalie soltou um longo suspiro e jogou a bolsa sobre o sofá. Ela se deixou cair com os ombros caídos, a expressão distante. Elisa sentiu imediatamente que o dia de sua amiga tinha sido, de alguma forma, marcante. Você não vai acreditar, Elisa. Sua voz estava rouca, como se estivesse lutando contra o peso da decisão que acabará de tomar. Elisa levantou uma sobrancelha, aguardando mais detalhes. Ela sabia que algo não estava certo, e Gabriel, o ex de Natalie, sempre foi uma preocupação para ela. Elisa odiava o modo possessivo e controlador que Gabriel tinha sobre a amiga, e via o sofrimento de Natalie cada vez que ele se aproximava. Não me diz que foi o Gabriel de novo, Elisa comentou, com uma ponta de irritação na voz. Natalie balançou a cabeça, sorrindo fraco. Ela precisava contar para Elisa, precisava desabafar sobre o que acontecerá, sobre o beijo e sobre a proposta que Rodrigo fizera. Mas, por mais que tentasse, suas palavras estavam presas. Não foi o Gabriel. Foi o Rodrigo. Ela murmurou, ainda com a cabeça baixa, sem ter coragem de olhar nos olhos da amiga. Natalie sentiu um nó apertado no estômago, mas também sentiu um alívio estranho. Ela sabia que estava se entregando a uma proposta que mudaria sua vida, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava dessa proteção, dessa estabilidade. O que ela não sabia era como seria o futuro. Como seria carregar um filho, crescer um bebê, com um homem que ela mal conhecia, mas que de alguma forma já tinha tomado conta de seus pensamentos. Ela respirou fundo e, finalmente, disse o que estava em sua mente, o que já sabia que precisava fazer. Eu aceito sua proposta, Rodrigo. Eu preciso de segurança. E preciso que você me ajude. Aquelas palavras saíram como um suspiro de alívio. Rodrigo sorriu com uma confiança inabalável, e algo em seu olhar fazia Natalie sentir que, mesmo sem saber o que o futuro reservava, ele estava certo. Eles construiriam essa vida juntos. Mas no fundo, o que ela realmente desejava era mais do que segurança. Ela queria aquele filho, aquele amor, que a fizesse sentir-se completa. Mesmo que a ideia de como isso aconteceria fosse um caminho tortuoso e cheio de incertezas. E talvez, no final, fosse exatamente isso que ela precisava para começar de novo. O som do elevador subindo até o andar mais alto do prédio ecoava na mente de Natalie. Cada andar parecia um passo mais perto de um destino que ela mal podia compreender, mas não conseguia mais ignorar. Quando as portas se abriram, o cenário à sua frente era deslumbrante. A cobertura de Rodrigo se estendia diante dela como um universo à parte. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, iluminada por milhares de luzes que pareciam refletir o brilho de um futuro que Natalie ainda tentava entender. A decoração minimalista, com toques de luxo sutil, apenas ressaltava o quanto aquele lugar era um refúgio de sofisticação. Rodrigo estava ali, ao lado dela, observando com atenção sua reação. Ele sabia que ela estava maravilhada, mas não estava apenas esperando que ela se encantasse com o espaço. Ele queria ver como ela se comportaria, como reagiria ao novo estilo de vida que ele estava oferecendo. Ele já tinha observado tudo nela, do modo como ela se move, a maneira como ela vestia sua insegurança como uma armadura, tentando esconder suas fragilidades. Bem-vinda à minha casa. A voz dele soou baixa, quente, e algo nela fez Natalie sentir um arrepio percorrendo sua espinha. Ela tentou disfarçar o nervosismo que a dominava,
mas não conseguiu evitar a sensação de que estava prestes a ser engolida por aquele mundo. Ela olhou ao redor, o olhar perdendo-se na imensidão daquele lugar. No fundo, uma parte dela queria correr, queria voltar à sua vida simples e previsível, mas sabia que já não havia mais como. Ela tinha tomado a decisão, e agora precisaria se adaptar. Mas como? Como poderia se entregar a esse homem que a atraía e a assustava ao mesmo tempo? Rodrigo a observou em silêncio por um momento, como se soubesse o que se passava em sua mente. Aproximou-se lentamente, sem pressa, e ela sentiu o calor de sua presença antes mesmo de ele tocar seu ombro. Se você quiser descansar um pouco, começou ele, sua voz suave, mas com um tom que não deixava espaço para recusa. A suíte é sua. Escolha o que quiser para usar, e depois podemos jantar. Natalie assentiu, sem palavras, sentindo-se ainda sobrecarregada. Mas antes que pudesse dar um passo, Rodrigo se aproximou ainda mais. Seus corpos estavam a poucos centímetros de distância, e ela podia sentir a tensão no ar. Era como se ele estivesse testando os limites dela, como se quisesse ver o quanto ela cederia antes de resistir. Você está nervosa, ele disse, suas palavras sendo como uma constatação e não uma pergunta. Ela não sabia como responder, então apenas abaixou os olhos, sentindo a palpitação no peito. Ele a observava de perto, os dedos delicadamente tocando sua bochecha, levantando seu rosto até que ela o encarasse. Não tenha medo. Ele sussurrou, e o som de sua voz era suave como seda, mas com um poder que lhe fez estremecer. Eu nunca faria algo que você não quisesse. Aquelas palavras, tão carregadas de uma promessa silenciosa, foram o suficiente para tirar Natalie do eixo. Seu corpo, inconscientemente, inclinou-se para ele, como uma marionete atraída por um fio invisível. Rodrigo, como se tivesse antecipado seu movimento, se aproximou mais, seus lábios apenas a um suspiro de distância do dela. O calor entre eles parecia elétrico. Mas, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, ele se afastou, como se soubesse que a tensão criada era suficiente. Algo em seu olhar dizia que ele gostava de ter o controle da situação, mas não estava disposto a apressar nada. Ele queria que ela desejasse isso, e desejasse com intensidade. Aguarde um pouco. Vamos comer algo e depois conversar. Rodrigo disse, sua voz agora firme, mas com um toque de humor, como se ele estivesse brincando com as emoções dela. Eles se dirigiram até a sala de jantar, onde uma mesa pequena, mas elegante, estava posta com velas acesas e pratos delicados. O aroma da comida italiana se espalhava pelo ambiente, e Natalie percebeu que a refeição havia sido cuidadosamente planejada. Mas o que mais a inquietava era o modo como Rodrigo a observava durante o jantar. Seus olhos estavam fixos nela o tempo todo, estudando cada movimento, cada reação, como se estivesse conhecendo cada parte dela. Ele estava se deliciando com aquele momento. Conforme a noite se estendia, os dois se afastaram da mesa e se sentaram no sofá da sala de estar. A conversa começou de forma descontraída, sobre o trabalho de Rodrigo, sobre o que ela achava da cidade, até que o silêncio caiu entre eles. O olhar de Rodrigo se tornou mais profundo, mais intenso, e Natalie sentiu uma onda de desejo percorrer seu corpo, algo que ela não esperava. Ela olhou para ele, e ele não desviou os olhos. De repente, ele se levantou, foi até a janela, e olhou para fora, para a cidade iluminada. Eu sei que você está desconfiada de tudo isso. Eu sei o que pensa sobre mim, o que acha das minhas intenções. Ele começou, e Natalie não conseguiu conter o impulso de perguntar o que ele realmente queria. Você me vê como um homem que só quer diversão, mas a verdade é que eu vejo em você algo mais. Algo que, até então, eu não sabia que procurava. Ele se virou, e o olhar de Rodrigo se intensificou. Ele avançou até ela com passos largos, parando apenas a alguns centímetros de distância. O ar entre eles ficou mais espesso, denso. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir a intensidade do seu olhar, como se ele estivesse sondando sua alma. Eu sei o que você precisa, Natalie. Ele disse, e, sem mais palavras, os lábios dele finalmente tocaram os dela. Foi suave, mas carregado de uma promessa. Ele a beijou de uma forma que a fez sentir o calor em seu corpo, como se a quisesse para si. Cada toque era uma provocação sutil, cada movimento calculado para testá-la,
fazer com que ela cedesse ao desejo que, até então, ela tentava reprimir. O beijo durou mais do que ela esperava, e quando se afastaram, foi com a respiração ofegante, como se ambos tivessem sido consumidos pela mesma chama. Rodrigo sorriu, seu olhar agora mais suave, mas ainda carregado de um desejo silencioso. Você será a candidata perfeita, Natalie. Eu vejo em você a mulher que eu posso construir minha vida. O ar entre eles ainda estava carregado de tensão, e, enquanto ele falava, Natalie não pôde evitar pensar no que viria a seguir. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente o que ela precisava. A noite estava quieta na cobertura de Rodrigo. O silêncio só era quebrado pelo som suave da chuva que começava a cair, criando uma atmosfera ainda mais intimista no ambiente luxuoso onde Natalie e Rodrigo estavam. O jantar tinha sido uma experiência agradável, mas o peso das emoções ainda pairava sobre ela. Gabriel, o passado que a assombrava, continuava a rondar sua mente como uma sombra implacável. Depois de alguns momentos de conversa leve e olhares trocados, Rodrigo notou a mudança no comportamento de Natalie. Ela parecia distante, pensativa, como se estivesse lutando contra algo. A percepção dele era afiada, e isso não passou despercebido por ela. Ele sabia que algo a incomodava, e sua curiosidade estava prestes a levá-lo a perguntar: Você ainda está pensando nele, não está? A voz de Rodrigo, suave, mas com um tom de compreensão, a fez voltar a atenção para ele. Natalie hesitou por um momento. Ela queria evitar falar sobre Gabriel, mas não conseguia mais carregar aquele peso sozinha. Algo em Rodrigo a fazia sentir que podia confiar nele, que poderia finalmente contar a verdade sem ser julgada. Ele tinha o poder de acalmá-la, de fazer com que se sentisse segura, e isso a inquietava ao mesmo tempo em que a atraía. Ela estava dividida entre o medo de reviver o sofrimento e a necessidade de se libertar daquela dor. Gabriel, começou, com a voz embargada, enquanto seus olhos se fixavam no vidro da janela, olhando a chuva que agora caía com mais força. Eu achei que seria diferente. Ele prometeu que me amava, que tudo seria perfeito. Eu estava apaixonada, sabia? Acreditava que ele seria a pessoa com quem eu passaria o resto da minha vida. Rodrigo permaneceu em silêncio, mas seu olhar estava fixo nela, atento, como se estivesse absorvendo cada palavra que ela dizia. Ele queria entender, queria que ela se abrisse, que compartilhasse o que tinha passado, o que ainda a atormentava. Mas, Natalie respirou fundo, sentindo um nó na garganta. A verdade é que, depois de um tempo, ele se tornou possessivo. Não sabia mais o que era ser eu mesma. Ele começou a me sufocar, a controlar até os meus passos, as minhas decisões. Eu não podia mais ver meus amigos, não podia mais fazer as coisas que eu gostava. Ele me fez sentir como se fosse a única pessoa que importasse, mas não de uma maneira boa. Era uma prisão. Rodrigo. Ela fez uma pausa, sentindo as lágrimas se formarem, mas se esforçando para não deixá-las cair. Ele estava ali, ouvindo-a, mas algo em sua expressão parecia diferente. Ele não parecia surpreso, e isso, de certa forma, a tranquilizava. Como se ele tivesse visto isso antes. Como se ele entendesse. E o que aconteceu? A pergunta de Rodrigo foi baixa, quase um sussurro. Ele não queria pressioná-la, mas a necessidade de entender o que realmente havia acontecido com ela parecia mais forte do que a curiosidade. Eu terminei, mas ele não aceitou. A voz de Natalie tremia um pouco ao reviver aquele momento. Ele começou a me ligar, a aparecer em todos os lugares onde eu estava. Uma vez, ele me seguiu até o meu trabalho e tentou me convencer a voltar com ele. Quando eu me recusei, ele ficou agressivo. Eu senti medo, Rodrigo. Medo de que ele fosse capaz de qualquer coisa para me prender novamente. Foi quando Natalie hesitou por um momento, fechando os olhos, como se tentando afastar a lembrança amarga. Eu senti que precisava de proteção. Precisava de alguém que me protegesse de verdade. E foi aí que eu fiz o que fiz. Ela olhou para ele, e os olhos de Rodrigo estavam agora mais sombrios, mais intensos. Ele podia ver o quanto que ela estava dizendo a estava afetando, o quanto ela ainda estava lidando com o peso daquela relação destrutiva. Ele sabia que aquilo a marcará profundamente. Eu não quero mais viver com esse medo, Rodrigo. Eu não quero mais olhar por cima do ombro, me sentindo vigiada.
Eu preciso de algo sólido, algo que me faça sentir segura. Ela respirou fundo, sentindo a pressão nos ombros. Rodrigo deu um passo em direção a ela, e antes que ela pudesse protestar, ele levantou sua mão até seu rosto, delicadamente, e a olhou com um misto de compreensão e algo mais. Algo mais profundo. Algo que ela não soubera identificar até aquele momento. Eu vou te proteger. A voz dele foi baixa, mas tão carregada de intenção que ela quase sentiu o peso da promessa em seu corpo. Ele sabia que ela estava precisando de algo mais do que palavras, algo mais do que segurança. Ele queria dar a ela o que ela mais precisava: estabilidade, amor, confiança. Ela não respondeu imediatamente. Ao invés disso, ela se aproximou, como se fosse um reflexo da necessidade de buscar algo mais em Rodrigo. Algo que ela não encontrava mais em Gabriel. Algo que faltava em sua vida. Rodrigo então a beijou. Não foi um beijo qualquer. Não foi apenas um gesto de carinho ou de desejo. Foi um beijo carregado de uma intensidade que Natalie nunca havia experimentado. Foi como se todas as barreiras que ela havia construído ao longo dos meses, todas as dúvidas, o medo e a insegurança, fossem lentamente dissolvidas com aquele toque. Seus corpos se aproximaram, e de repente, tudo o que ela sentia era o calor dele. A sensação de ser tocada, de ser desejada, de ser amada da maneira que ela sempre quis. Ela se entregou, sem mais questionamentos. O desejo deles não foi algo apressado. Foi lento, envolvente, uma troca de toques, beijos e palavras sussurradas no calor da noite. Eles se conheceram de uma forma única, sem pressa, como se estivessem explorando cada parte um do outro, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. A mão de Rodrigo percorreu o corpo de Natalie com uma suavidade que a fez estremecer. Ela sentiu como se estivesse sendo descoberta, mas de uma forma que a fazia se sentir segura, protegida. Ele a beijava como se quisesse mais do que apenas o corpo dela. Ele queria a confiança dela, o coração dela. E naquela noite, enquanto os dois se entregavam a um momento de intimidade que ia além do físico, algo se formava entre eles. Um vínculo, uma conexão profunda que Natalie não tinha como prever, mas que ela sabia que, de algum modo, estava destinada a experimentar. O que aconteceu entre eles naquela noite não foi apenas sexo. Foi a promessa de algo mais, algo que se construiria ao longo do tempo, algo que seria tão intenso quanto as emoções que estavam despertando um no outro. Quando se abraçaram, exaustos, mas satisfeitos, a chuva lá fora ainda caía com suavidade, como se o mundo ao redor deles fosse um reflexo de tudo o que havia mudado naquele momento. E, no fundo, Natalie sabia que a sua vida, ao lado de Rodrigo, estava prestes a tomar um rumo que ela jamais imaginara. Mas, ao menos, ela finalmente sentia que tinha encontrado algo que tanto procurava: proteção, amor e a promessa de um futuro novo.